Boa noite! Estamos aí iniciando mais um vídeo da nossa jornada do Apocalipse, né? Tá. Vamos seguir aí hoje é o nosso vídeo 15, 15º vídeo da nossa jornada. E hoje nós estaremos estudando o capítulo 13, versos de 11 a 18, que é o famosíssimo capítulo, né, onde trata aí do número 666, né? O que será esse famoso 666? Bem, então registro aí meu boa noite, meu carinho, minha alegria por você estar aqui acompanhando a gente, especialmente aqueles que têm aí sido fiéis aí, seguindo os vídeos, você também que vai acompanhar esse vídeo depois. Então, obrigado pelo seu esforço, pelo seu empenho, que Deus possa estar abençoando você através da palavra dele aqui exposta. Então, coloca aí nos comentários do vídeo o seu boa noite, para a gente depois estar registrando a sua presença, agradecendo nominalmente a você. E lembrando, né, que todos os nossos vídeos eles ficam aqui salvos, tanto na página da igreja no Facebook, quanto no canal da igreja no YouTube. Então, se você deseja perdeu algum vídeo, enfim, né, perdeu alguma explicação, alguma coisa não ficou clara, você volta nos vídeos anteriores para você poder estar acompanhando o nosso estudo, que está completamente disponível lá no YouTube. E se aqui ao vivo você não entender alguma coisa, pode colocar sua pergunta que eu tento responder conforme as minhas possibilidades, né, dentro do tempo que a gente se propõe. Se não der para fazer ao vivo, depois a gente entra aí com algum... coloco aí nos comentários a explicação, a resposta à sua pergunta. Bem, então vamos começar como a gente sempre faz, fazendo uma pequena recapitulação do que vimos até aqui. Em primeiro lugar, queria relembrar uma coisa sobre o propósito do livro do Apocalipse, né? Então, o livro do Apocalipse ele foi escrito para nos oferecer uma leitura espiritual da realidade, tá? Ou seja, diante do mundo, diante da realidade que a igreja estava enfrentando ali no final do primeiro século, Deus dá uma visão a João, uma visão que é como se fosse uma janela, onde ele olha esse mundo a partir de uma realidade espiritual. Então ele tem uma leitura espiritual dos eventos que estavam acontecendo e de outros que iriam acontecer. Espiritual para o entendimento da própria história. Então nessa leitura, o objetivo de João é semear a esperança, é fomentar a esperança e estimular a perseverança dos cristãos em meio a uma situação de perseguição, de hostilidade ao cristianismo. Então, diante de uma realidade onde cristãos estão sendo presos, estão sendo mortos, perseguidos, João ele mostra a esperança em Deus, de que nos céus Cristo está reinando, e aqueles que morreram com Cristo estão com o Senhor, e a esperança no futuro, de que Deus está vindo, trazendo novos céus e nova terra. E enquanto a gente está vivendo no mundo, o nosso desafio é o desafio da fidelidade, de se manter fiel ao Senhor. Quem são os destinatários do livro do Apocalipse? Isso é importante observar, isso vai ter a ver com o que a gente vai falar hoje. O Apocalipse foi escrito para os cristãos, então representados ali pelas 7 igrejas da Ásia Menor. Então, o objetivo do Apocalipse não era fazer, digamos assim, uma publicação para poder vender numa banca de jornal, vender numa livraria, né, oferecendo a todas as pessoas a ideia de João sobre o mundo e sobre os eventos.
O livro foi dado por Deus a João, né, uma revelação dada a João, com a finalidade de mostrar para os cristãos a vontade de Jesus, mostrar para os cristãos a visão de Jesus daquela realidade. Então, os destinatários do livro do Apocalipse são cristãos que estão sendo pressionados pela sociedade e pelo governo a flexibilizarem a sua fé, abrirem mão de princípios e mesmo pressionados a participarem de idolatria. Então, o Apocalipse não foi escrito para o mundo, mas para a igreja. Então, olhando aí o conjunto do livro, o que a gente tem? Os capítulos 2 e 3. Nós temos a realidade da igreja sob a ótica de Jesus. Então, o diagnóstico que Jesus faz da igreja na época de João. Os capítulos 4 e 5. A realidade celestial no presente. Deus está sentado no trono. Deus continua no governo da história. Os capítulos 6, 7, 8 e 9 trazem as sequências de juízos parciais ao longo da história. Juízos que Deus permite acontecer, juízos que atingem a sociedade de um modo geral, tanto na natureza quanto eventos políticos, econômicos, sociais, que trazem, que expressam que Deus, o desagrado de Deus em relação aos rumos que o mundo tem tomado e, ao mesmo tempo, desafiando a humanidade ao arrependimento e a igreja à fidelidade e à perseverança. Capítulo 10, capítulo 11 até o verso 13, temos o papel da igreja nesse período, nesse grande presente. A gente viu nos vídeos anteriores que, na perspectiva temporal de João, do Apocalipse, o presente ele tem a ver com o momento marcado pela queda de Adão e Eva, né? Então, desde Adão e Eva até a segunda vinda de Cristo, então todo esse conjunto temporal, cujo centro é a obra de Jesus, é o que a gente pode chamar de presente. Presente de uma perspectiva espiritual. Então, porque antes é o período que antecede o pecado e depois é o período que mostra a transformação desse universo a partir da obra de Jesus Cristo. Então, qual é o papel do povo de Deus dentro desse grande presente? Testemunho. Então, o capítulo 11 fala das duas testemunhas que representam o ministério da igreja ao longo da história. O capítulo 11, a segunda parte do capítulo 11, os versículos 14 e 19, trazem aí a vinda de Jesus, né? Então, Jesus trazendo completando esse ciclo da história com a sua vinda. A gente já viu em outros momentos que o Apocalipse ele descreve essa vinda de Jesus várias vezes ao longo do livro. A partir do capítulo 12, nós iniciamos a segunda metade do livro do Apocalipse. E aí vai ficando mais claro essa realidade da batalha espiritual que nós atravessamos. Isto é, a luta intencional, isso é importante, a luta intencional de Satanás contra o povo de Deus. É o que está no capítulo 12. E essa luta, ela é vista lá no 12 sob a perspectiva espiritual, isto é, o que a gente poderia chamar a partir de uma realidade invisível. É a realidade invisível da luta espiritual travada do inimigo contra a igreja. Ok? Agora, o capítulo 13, que é o capítulo que a gente está tratando, ele vai descrever a atuação satânica no mundo, na história. Então, o 12 é a perspectiva espiritual, invisível desse conflito. O 13 é a perspectiva histórica. Como é que essa luta espiritual invade a história, se torna concreta nos acontecimentos. E aí nós temos, então, as forças espirituais malignas se tornando visíveis, concretas, tangíveis. Na primeira parte do 13, nós vimos aí o diabo, que é representado pela figura do dragão, levantando a sua primeira besta,
que é o anticristo. Tá? O anticristo, ele é a ação demoníaca no mundo, tá? Que ao longo da história vai se tornando concreta em governos, líderes, movimentos, instituições, religiões, filosofias. Então, o anticristo, ele atua ao longo da história e vai se tornando concreto em pontos específicos da história. Na época do Apocalipse, ele estava concreto na figura do imperador romano, que era Domiciano. Nas cartas joaninas, a 1 João, 2 João, 3 João, eles eram líderes religiosos. Então, ao longo dos séculos, o anticristo tem atuado, ok? E tem se manifestado de formas variadas. Hoje vamos entrar na segunda parte do capítulo 13, que vai mostrar a segunda besta levantada pelo dragão, isto é, uma segunda representação histórica do poder maligno, uma segunda manifestação do poder de Satanás dentro da história, dentro da sociedade. Então esse é o nosso tema de hoje. Então, vamos dar tempinho aí para você pegar a sua Bíblia, abrir a sua Bíblia, né? Abre aí, Apocalipse, capítulo 13, a partir do versículo 11, né? Se você já chegou aí, vai colocando o seu boa noite aí, faz como a Simone, o Alan, a Ana Paula, que chegaram aí, tá? Registre o seu boa noite aí para a gente poder depois agradecer, registrar nossa gratidão à sua presença, tá? E vamos em frente. Beber um pouquinho d'água para a gente iniciar aí com toda a força. Então veja, o capítulo 13, o versículo 11, né, do capítulo 13, mostra João tendo a visão de uma outra besta. Tá? Ele viu a primeira besta, ela emerge do mar. Então agora uma outra besta que emerge da terra. Então a gente já viu que essa ideia de besta, né, essa expressão, ela é tirada lá de Daniel capítulo 7. Então Daniel é um livro que tem tudo a ver com o Apocalipse. Então Daniel ele tem uma visão lá no capítulo 7 de 4 animais. Esses animais representam poderes humanos, governos, nações, ok? Então são 4 governos, 4 poderes, 4 nações, 4 impérios históricos, humanos. A besta, ela vai ser o 4º animal, tá? Então o nome besta é uma fera, um animal monstruoso, diferente dos animais da natureza. Então ele vai falar, por exemplo, de um que parece o leão, outro parece o urso, outro parece o leopardo, agora tem um que é maior que todos, que não tem um animal específico a que se comparar, né? Ele foge às comparações, foge às analogias. Então esse 4º animal de Daniel 7, ele irá blasfemar contra Deus e perseguir o povo de Deus por 3 tempos e meio. 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Então nós vimos já que esses 3 tempos e meio equivale aos 3 anos e meio, ou também aos 42 meses, ou também aos 1.260 dias, que são expressões equivalentes no Apocalipse. Todas referem-se ao período da perseguição, ao período presente, que caracterizado pela perseguição do inimigo contra a igreja. Do ponto de vista de Daniel, voltando lá a Daniel 7, essa fera monstruosa, esse 4º animal, representa a perseguição do povo de Israel antes de Cristo. Ok? Daniel é um profeta do Antigo Testamento, então ele está vendo ali, Deus está mostrando para ele a perseguição que vai acontecer com o povo de Israel no período anterior à vinda de Cristo. João ele vai pegar essa imagem de Daniel e vai desdobrar, tá, em 2 bestas.
que vão... Então ele vai ampliar essa visão da realidade da ação maligna no mundo. A primeira besta, ela emerge do mar. A segunda besta emerge da terra. Isso vai indicar, como veremos adiante, que essa segunda besta, ela representa um poder terreno, um poder humano. Estamos aqui em um plano histórico, tá? A palavra terra, sempre que o Apocalipse quer descrever a sociedade, né, ele não usa essa palavra sociedade, que é uma palavra, digamos assim, mais moderna. Ele usa a expressão terra para descrever a realidade humana, né, esse tecido que é a sociedade humana marcada pelos efeitos do pecado. Então, ele está falando aqui da Terra no sentido, digamos assim, físico, né, do planeta Terra, mas da Terra no sentido da realidade humana e espiritual. Essa segunda besta, ela é apresentada no texto, no versículo 11, como um ser que vem disfarçado, né? Ela parece um cordeiro, veja você, mas fala como dragão. Então, note essa expressão que é muito importante. Parecia um cordeiro, mas falava como dragão. Então, a aparência terrena dessa besta é a aparência de cordeiro. Quem é o cordeiro no Apocalipse? Jesus é o cordeiro que esteve morto e reviveu. Está lá no capítulo 5. Então, essa fera, ela tem a aparência de Jesus, a aparência de Salvador, a aparência de estar relacionada a Deus, mas, na verdade, ela fala como dragão. E o dragão é o diabo. Então, é importante, o João quer mostrar que esta besta, ela está conectada ao dragão, a Satanás, ao diabo, que é descrito no capítulo 12. Então ela é uma representante, ela foi colocada ali como pelo dragão. E agora é interessante notar que a ligação dela com o dragão se estabelece pela fala. A aparência dela é de cordeiro, mas a fala dela é de dragão. Ou seja, a sua identidade espiritual não se revela tanto do que ela faz, não tanto no que em como ela se apresenta, mas no que ela ensina. Essa é a lição que João quer nos trazer. Aqui nós temos diante de nós um critério de avaliação espiritual. E a gente vai falar muito disso hoje, né, discernimento espiritual. Porque para eu avaliar espiritualmente alguém, um determinado líder, uma determinada instituição, um determinado movimento, eu não posso olhar apenas para a quantidade de boas ações realizadas. Eu não posso olhar apenas para a imagem, para o visual, para o estético. Então a gente pensa, por exemplo, no caso da igreja. Tá? Ao longo aí da Idade Média, desenvolveu-se uma arquitetura religiosa. Então, de modo que você passa e, pelas feições de um prédio, você sabe que ali vai uma igreja. Tá? Os séculos passaram, hoje a gente tem um outro contexto. Então, se eu passo num lugar, o que me caracteriza se ali tem uma igreja ou não? Talvez a música, né? Uma música evangélica, talvez um ambiente, uma determinada determinada liturgia. Pois bem, o Apocalipse vai mostrar para a gente que o único critério fidedigno para a gente avaliar é o critério do ensino. O evangelho bíblico está sendo ensinado de forma central. Esse é o grande critério, a grande evidência para a gente poder avaliar
um determinado líder, movimento, instituição, comunidade. Então, não basta parecer cordeiro, não basta ter aparência de igreja, não basta parecer cristão, ok? Precisa falar o evangelho. A gente vai aprofundar isso à frente. Então, versículo 12 do capítulo 13. Essa besta, ela falava como dragão. E aí ela recebe a autoridade da primeira besta. A missão da segunda besta, veja você, é ser uma promotora da primeira. Ok? Ela é, digamos assim, a líder do departamento de propaganda e marketing do inferno. Né? Essa é a ideia. A função dessa segunda besta é promover, é divulgar, né? É fazer o marketing da primeira besta, levando os habitantes da terra a adorar a primeira besta. Então a segunda besta não quer adoração, ela promove o culto da primeira besta. Sendo a primeira besta o anticristo, né? Então a gente viu isso no vídeo passado, no vídeo anterior, e aí vale lembrar, o anticristo não apenas como uma figura monstruosa no final dos tempos, mas como uma manifestação espiritual maligna que vai acontecendo e se tornando concreta ao longo da história. A segunda besta é o profeta do anticristo, ok? Ela é o proclamador do culto do anticristo. Esse é o papel, essa é a missão dela, segundo o Apocalipse. Exatamente por isso, ela vai ser chamada de falso profeta. O próprio livro do Apocalipse chama essa segunda besta de falso profeta. Veja o que está lá no capítulo 16, verso 13. Diz assim: Então vi sair da boca do dragão, da boca da besta e da boca do falso profeta 3 espíritos imundos, semelhantes, espíritos de demônios. Então, Apocalipse 16 vai colocar lado a lado o dragão, a besta e o falso profeta. Então, o dragão é o diabo, que envia a primeira besta, que é o anticristo, que, por sua vez, tem aí o falso profeta como o profeta que promove o culto desse anticristo, dessa segunda besta. Então, a primeira besta, sendo anticristo, né, por que ela é o anticristo? Porque ela é uma imitação, falsificada naturalmente, tá, de Jesus na terra. Quem seria então a segunda besta? A segunda besta vai ser a imitação satânica do Espírito Santo. Veja, o Espírito Santo, ele atua no mundo, na igreja, e por meio da igreja, para a promoção do nome de Jesus no mundo. O que é pregar o Evangelho? Né? Quando nós pregamos o Evangelho, veja, faz uma recapitulação aí. O livro de Atos marca o Espírito Santo sendo derramado sobre a igreja. Jesus prometeu que iria derramar o Espírito Santo sobre os seus discípulos. E o Espírito Santo iria capacitá-los a que eles fossem testemunhas de Jesus. Então a igreja prega no poder do Espírito. O Espírito impulsiona a igreja a pregar o Evangelho. E do que trata o Evangelho? Chamar pessoas para adorarem Jesus. Então você vai percebendo, e é muito importante que fique claro para você, como a atuação da segunda besta ela é uma paródia, né? Uma imitação do papel do Espírito Santo na igreja. E assim como a igreja promove o culto a Jesus, a ação da segunda besta promove o culto a Satanás, o culto ao anticristo. Veja que, aí volta lá no início, né? Ela parecia cordeiro, mas falava como dragão.
A atuação da segunda besta é uma atuação que passa pela fala, pelo ensino. Ela prega o evangelho satânico. Ela prega a religiosidade diabólica, mas tudo disfarçadamente. Ok? Esse é o lance, tudo de uma forma escondida. Então, esse quadro de imitação, ele é muito importante aqui no capítulo 13. Né? Então, se tivesse que dar um título para esse capítulo, a gente poderia dar esse título: a imitação satânica da realidade divina. Toda obra maligna no mundo, segundo o capítulo 13, acontece através de uma grande imitação do reino de Deus. O dragão, que é Satanás, ele não aparece explicitamente na história. Lembra? O dragão só vai aparecer quando a gente tem uma perspectiva espiritual do que acontece nessa vida, que é o capítulo 12. Agora, dentro da história, Satanás atua por meio de representantes. O primeiro representante é o anticristo, a primeira besta. O segundo representante é o falso profeta. O primeiro representante, ele teve uma ferida mortal que foi curada. Ou seja, ele estava imitando a ressurreição de Jesus, como que tivesse morrido e voltou a viver. Ele tinha chifres, ele tinha cabeças, ele tinha coroas, exatamente a mesma descrição de Jesus no Apocalipse, como Cordeiro de Deus. Ele recebe louvor com palavras que são usadas na Bíblia para Deus. Ele tem adoradores, ele tem seguidores, ele tem discípulos. Então, esse é o quadro do anticristo. A segunda besta, ela vem depois da primeira. Assim como o Espírito Santo, ele vem após a obra de Jesus. Ele vem em seguida à obra de Jesus. A segunda besta promove a primeira, assim como o Espírito promove Jesus. A segunda besta leva pessoas à adoração, ao culto, realiza sinais, assim como o Espírito Santo no meio da igreja. Então, esse quadro, ele vai formar para a gente o que podemos chamar de trindade satânica. Nós temos aí o dragão, o anticristo e o falso profeta. Ok? Então, é um conjunto maligno que imita Deus Pai, Jesus Cristo e o Espírito Santo de Deus. Ok? Conseguiu perceber essa realidade? A gente vai aprofundar ela aí ao longo ainda mais um pouquinho. Tá? Você que chegou agora aí, boa noite para você. Quando dá uma respirada aí, né, um assunto meio tenso, meio pesado, tá? Coloca aí o seu boa noite. É uma alegria a gente poder estar conversando junto sobre o Apocalipse e vamos seguir em frente aí, que Deus nos dê graça, não é verdade? Então, versículo 13, capítulo 13, versículo 13, vai dizer para a gente que essa segunda besta, é o falso profeta, que representa o Espírito Santo, ela opera grandes sinais e faz descer fogo do céu. Então aqui, esses grandes sinais, eles apontam para as pragas do Egito, realizadas por Moisés, que eram chamadas de sinais. O fogo que desce do céu parece uma conexão com a ação do profeta Elias, que diante do altar de Baal fez cair fogo do céu. De modo que a ação da besta, ela imita os profetas bíblicos, Moisés e Elias. Justamente, a Bíblia vai mostrar em diversos lugares, vai nos preparar, vai nos advertir
sobre o surgimento dos falsos profetas que, observe bem, têm poder para realizar sinais, prodígios, milagres. Olha o que Jesus falou no Evangelho de Marcos. Ele diz assim: pois surgirão falsos cristos, anticristos, falsos profetas, operando sinais e prodígios para enganar. Sinais e prodígios com o intuito, com a finalidade de enganar, se possível, os próprios eleitos. Paulo, na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, vai dizer assim: ora, o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Então esse iníquo que irá aparecer é o homem da iniquidade, que provavelmente representa o próprio anticristo. Então, Paulo diz: o aparecimento do iníquo é segundo a eficácia de Satanás. Veja, ele aparece segundo o poder, segundo a causa do seu poder é do diabo. É como o dragão que envia a besta. E diz Paulo que ele aparecerá com poder, sinais e prodígios da mentira, com todo engano de injustiça. Então vai reparando essas palavras: engano, mentira, enganar, nesse contexto dos falsos profetas. Aqui mesmo no livro do Apocalipse, na seção das 7 cartas, nós vimos que as igrejas lá da Ásia, elas estavam enfrentando essa dificuldade. A igreja de Éfeso, ela é elogiada por provar, por pôr à prova os que se diziam apóstolos. E os encontrava e os achava mentindo. Veja você. Então a pessoa chegava, né, de alguma forma na igreja, na comunidade, e se apresentava como um apóstolo de Jesus. E de alguma maneira, né, então a igreja colocava, né, essa pessoa em algum tipo de teste e considerava: olha, você não é um apóstolo de verdade, você está mentindo. Tá? Que teste deveria ser esse? Certamente é o teste do ensino, é o teste da pregação do evangelho, é o teste do compromisso com a palavra de Deus. Ok? A igreja de Pérgamo, ela é censurada por Jesus, por aqueles que seguiam a doutrina herética de Balaão. Veja que Jesus diz de Tiatira, né, a igreja de Tiatira, Jesus diz assim: reprova a tua conduta, pois toleras Jezabel, essa mulher que se afirma como profeta. Então ela se apresenta como profeta. Porém, todavia, ela ensina e seduz meus servos a se prostituírem, os levando a comer carnes sacrificadas a ídolos. Então ali ela seduz, observa a palavra seduzir, porque essa mesma palavra é usada aqui para a ação da segunda besta. A segunda besta seduz os habitantes da terra a adorarem o anticristo. Então, e essa ideia de levar meus servos à prostituição, a perspectiva da prostituição aqui não tem um caráter sexual, mas pegando o gancho dos profetas do Antigo Testamento, que entendiam a relação do povo de Israel com Deus como um casamento, o envolvimento do povo com outros ídolos, com outros deuses, com outras religiões, a falta de fidelidade espiritual do povo era comparada pelos profetas como prostituição. De modo que essa é a ideia aqui. Então a Jezabel era alguém que atuava lá na igreja de Tiatira, por ensino e sedução, levando pessoas à prática da idolatria. Então, voltando aqui ao 13, essa segunda besta, esse falso profeta, realiza sinais, prodígios que imitam a ação do Espírito Santo através da igreja no mundo. E aí, meu querido, minha querida, você que está nos acompanhando ao vivo ou mesmo depois aí, você que está assistindo esse vídeo
não de forma ao vivo, né? Posteriormente ao momento da gravação. Temos aqui um alerta seríssimo, muito sério. Porque a presença de sinais, a presença de milagres, não é evidência da presença de Deus. Ok? Então, isso precisa ficar muito claro para você lendo esse texto, lendo esse capítulo. O critério para a presença de Deus é em um movimento, em uma determinada comunidade, instituição, é cristocêntrico. Por quê? O diabo, veja bem, ele pode imitar a igreja, ele pode imitar o Espírito Santo, ele pode imitar o cristianismo de diversas formas. A única coisa que o diabo não faz, nunca, é promover o nome de Jesus. Então qualquer culto, qualquer atividade religiosa que não promova o nome de Jesus, onde Jesus não é anunciado de acordo com a Escritura, isto é, quando Jesus não é anunciado segundo como a palavra de Deus descreve quem ele é e seu ministério, a sua encarnação, né, o fato do Filho de Deus se fazer homem, o seu ministério aqui na terra, que caminhou na terra sem pecado, ensinando a palavra, realizando prodígios, era 100% homem, 100% Deus, ele morre na cruz pelos nossos pecados, seu sacrifício é um sacrifício expiatório, ele ressuscita ao terceiro dia, ele sobe aos céus, da mesma forma que ele estava ali junto aos discípulos, ele está sentado junto ao trono de Deus, ele é o cordeiro que está ali diante daquele que está sentado no trono, conforme o Apocalipse diz, e um dia ele virá, trazendo novos céus e nova terra. Então, qualquer ensino, qualquer movimento religioso que negue alguma dessas verdades, que implícita ou explicitamente esconda Jesus, esconda a obra de Jesus, negue a obra de Jesus, ainda que uma parte dela está, direto ou indiretamente, contribuindo, concordando com a ação maligna no mundo. Ok? Então isso é um alerta assim, seríssimo, porque a gente vê, especialmente no cenário evangélico brasileiro, milhares de pessoas que procuram, né, onde está acontecendo milagres, sinais e prodígios. Então se tornou comum julgar e analisar a presença de Deus, o poder de Deus por sinais e prodígios. Só que esse não é o critério bíblico. Então fica muito claro, e esse é o poder que já opera do falso profeta junto com a promoção do anticristo. Veja o que diz, né? Veja o caso, cartas de João, né? O espírito do anticristo ali era aquele que negava que Jesus veio em carne. Olha, aquilo que talvez você possa pensar, isso é uma coisa doutrinária, uma questão teológica, né? Não. Então João vai mostrar que é parte da ação do anticristo diminuir a obra de Jesus, diminuir a pessoa de Jesus, segundo conforme a palavra de Deus apresenta. Então, negar a encarnação, negar que Jesus é 100% carne, 100% ser humano, isso é a ação do anticristo. Veja Paulo, em 1 aos Coríntios 12, verso 3, ele vai dizer que qualquer um que amaldiçoa o nome de Jesus não pode estar falando por meio do Espírito Santo. Paulo está escrevendo no contexto
de dons espirituais. Então, quando eu vou avaliar um determinado movimento, tá? Uma determinada manifestação carismática, eu tenho que ver o seguinte, eu tenho que avaliar se o nome de Jesus está sendo honrado, promovido, glorificado. Essa ação da segunda besta, ela nos coloca como igreja numa posição de vigilância e discernimento. 1 Coríntios 12, verso 9, Paulo vai falar do dom de discernimento de espíritos. Então, o que é o discernimento de espíritos? Discernimento de espíritos é justamente você ter a visão espiritual para reconhecer se determinada pessoa, determinado movimento, determinada atividade religiosa, ela é para a honra de Deus, para a honra de Jesus, ou ela vem de Satanás. É discernir a origem disso. Isso fica muito claro em 1 de João, capítulo 4, versos de 1 a 6. Vou ler alguns trechos. Abre aspas. Diz assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então, quando a gente fala, não deis crédito a qualquer espírito, provai os espíritos, ele não está falando de uma sessão espiritual, né, onde você vai consultando anjos, demônios, almas, nada disso. Então, provar os espíritos é provar as intenções, né, provar as intenções, provar a intenção espiritual de quem está ali ensinando, de quem está ali se apresentando para ensinar o evangelho, a palavra, algum tipo de espiritualidade. Então precisamos discernir os espíritos. Como? Como é que a gente discerne? Provando, avaliando, testando. Então eu não tenho que ter medo de me perguntar, de consultar, de verificar se o que determinado líder religioso está ensinando é bíblico ou não. Então, essa coisa que um determinado segmento, né, do mundo evangélico, do mundo religioso, apresenta como se a figura do líder ela fosse uma figura inquestionável, essa não é uma ideia bíblica. A Bíblia diz: provai os espíritos. Então não há dificuldade de você, por exemplo, desconfiar do que eu estou falando. Tá? Não há problema nenhum nisso. Desconfie se o que eu estou falando é bíblico ou não. A questão não é se eu concordo com o fulano ou Beltrano, o autor X, o pastor Y. A questão é se isso tem fundamento na palavra de Deus. É a atitude lá dos crentes de Bereia. É o que Jesus falou, nós erramos porque não conhecemos a palavra. Então, voltando a 1 João, provai os espíritos se procedem de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Então veja a conexão com o Apocalipse 13. Muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Esses muitos falsos profetas são manifestação de quem? Manifestação do falso profeta. Então isso conecta com a ideia de que essa operação maligna ela já está em curso na história. Nós estamos falando aqui de uma coisa que vai acontecer lá no final dos tempos. Mas de uma coisa que já acontece. Acontece dentro do cristianismo. Acontece ao redor do cristianismo. 1 João continua, diz assim, olha aí para você prestar atenção. Nisto reconheceis o Espírito de Deus, o Espírito de Deus, o Espírito, digamos assim, certo, original, né? Todo Espírito que confessa que Jesus Cristo veio em carne é de Deus. Então o Espírito inimigo nunca vai confessar Jesus. Todo Espírito que não confessa a Jesus não procede de Deus. Pelo contrário, este é o Espírito do Anticristo, a respeito do qual tendes ouvido que vem,
e presentemente já está no mundo. Eles procedem do mundo, por essa razão, falam da parte do mundo e o mundo os ouve. Nisto reconhecemos o Espírito da verdade e o Espírito do erro. Então, qual é o Espírito da verdade e o Espírito do erro? O Espírito da verdade é o Espírito Santo. A verdade é Jesus. E qual é o Espírito do erro? É o Espírito do falso profeta. É a atuação satânica no mundo por meio dessa figura denominada segunda besta, falso profeta. Então, espero que você tenha conseguido compreender e ter essa visão clara de quem é essa figura. Então, recomendo você ler capítulo 13 com calma, em conexão com o texto de 1 João capítulo 4, dos versos 1 a 6. Tá? Seguindo aí, o versículo 14 diz que ela seduz os moradores da terra. É uma obra de sedução, né? A gente já falou. A ação da segunda besta é uma ação de propaganda e marketing para seduzir o coração. Ela estimula os habitantes da terra a fazerem uma imagem da primeira besta, um monumento ao anticristo, que é um símbolo, né, para ser cultuado. A segunda besta, então, ela recebe ainda poder para fazer essa imagem falar. Então, a ideia de construir um ídolo, né, de fato, uma estátua, uma imagem, e aí você pode pensar em algum tipo de representação que essa ação maligna pode ter. Ela se torna concreta, ela se torna real em algum tipo de manifestação, esse símbolo ele é cultuado. A segunda besta promove o culto a esse símbolo. Então, agora, ela também atua perseguindo, né, a segunda besta, não só, além de promover, a primeira missão dela é promover o culto do anticristo. A segunda missão dela é perseguir os que não adoram a imagem da besta, ou seja, os que não adoram o anticristo. Veja que o mundo, né, a nossa sociedade, ela fala muito de tolerância, né? Então a palavra tolerância ela se tornou uma palavra parte aí do politicamente correto. Só que nós não podemos confundir tolerância com concordância, né? Então aí tem uma armadilha ideológica, porque tolerar não significa concordar. Se a tolerância me impede de discordar, virou intolerância. Então, justamente a ideia de tolerar significa que eu, como igreja, tenho que ter o direito de discordar, de criticar, de considerar errado determinadas práticas a partir da nossa fé. Ok? Agora, se eu perco o meu direito de emitir um juízo sobre X ou Y, significa que o mundo está sendo intolerante comigo. Então eu tenho que entender que as pessoas têm o direito, de fazer o que elas quiserem com a vida delas. Agora, nós temos, como cristãos, o direito de emitir uma opinião bíblica. Olha, segundo a Bíblia, isso é errado, isso é pecado. Então dizer que uma coisa é pecado não é ser intolerância, ser intolerante, é emitir um juízo de valor bíblico. Porque tolerar não é concordar. Tá? Agora, o fato de eu discordar do comportamento X ou Y não significa que eu vou desrespeitar, destratar alguém. Tá? Então, aí já fiz um parênteses aí nessa história toda. Seguindo aqui, queridos, temos o quadro formado do livro do Apocalipse, do que estava acontecendo na época de João. Primeiro, existiam imagens para serem adoradas, cultuadas. O imperador Domiciano, que era o imperador romano da época, ele construiu uma mega imagem de si mesmo na região de Éfeso, que era uma das regiões das 7 igrejas da Ásia, para ser cultuado, para ser adorado. Haviam pessoas incumbidas da promoção desses cultos ao imperador, dessas atividades religiosas. E aqueles que não participavam desses cultos sofriam discriminação e perseguição. A carta a Esmirna, aqui no livro, vai dizer:
não temas as coisas que tens de sofrer. Jesus falando com a igreja. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós. Alguns dentro da igreja seriam presos para seres postos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. A igreja de Pérgamo recebe a seguinte orientação: conheço o lugar em que habitas, onde está o trono de Satanás, e conservas meu nome, não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, aí vai, minha testemunha, meu fiel, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. Então essa realidade de um culto a imagens, de pessoas sendo perseguidas, era exatamente esse o contexto que os cristãos da época do Apocalipse estavam enfrentando. Agora, para além do século I, né, ou seja, de uma perspectiva transhistórica, né, ou para todas as épocas da história, o que a gente tem? Primeiro, o diabo ele quer receber adoração, porque o diabo quer receber o que é de Deus. Essa é a grande luta espiritual na alma humana. Quem eu adoro? Quem você adora? Por isso, o primeiro mandamento entre os 10 que Deus deu ao povo de Israel, vai dizer lá, não tereis outros deuses diante de mim. Tá? Aí, logo em seguida, não farás para ti imagem de escultura. Então, assim, primeiro desafio é eu manter a minha fidelidade a Deus, a adorar somente a Deus. E o meu segundo desafio ele é eterno, ele é infinito. Então eu não preciso de imagens, não devo fazer imagens para adorá-lo. O Deus revelado na Escritura não precisa de imagens, de ídolos. Na verdade, Cristo Jesus, ele é a representação de Deus. Adoramos a Deus em Jesus. Veja que quando Jesus... Mas o diabo ele quer ser adorado, então ele vai nessa direção. Quando Jesus estava iniciando seu ministério, o diabo aparece para Jesus e oferece isso explicitamente a Jesus, né? Olha, Jesus, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então o diabo, veja você, convida Jesus a adorá-lo. Olha que coisa ousada, né? Então, o diabo ele quer receber adoração. Outro ponto importante é observar que nós nos tornamos servos de quem adoramos. Então, se você adora o trabalho, você vai ser um escravo do trabalho. Se você adora a sua imagem, a sua vaidade, né, ou tudo, a imagem que as pessoas têm de você, você vai ser escravo da manutenção da sua vaidade. Se você adora, por exemplo, se o seu ídolo é o sexo, se o seu ídolo é a fama, se o seu ídolo é o poder, tá? Então você vai ser escravo, nós nos tornamos escravos daquilo que adoramos. Todos os ídolos nos levam à escravidão. Deus não é um ídolo, porque Ele é o verdadeiro Deus. Deus não nos torna escravos, Deus nos torna filhos e servos. Ok? Vamos seguir aí que a hora está passando, né? Estou bebendo muita água, minha garganta ela está meio baleada hoje, né? Versos 16 e 17, já caminhando já para o grande finale aí do nosso estudo. O falso profeta ele promove uma marca para os habitantes da terra. Essa é a marca da besta. Observe o seguinte, e aí é importante você ter atenção para a gente poder chegar lá, né, entender o que é a marca da besta e o que é o 666. O próximo capítulo 14, verso 1, ele vai iniciar mostrando os salvos ao lado do Cordeiro.
são os 144 mil selados. Esse conjunto, né? A gente já viu isso para você entender o que significa isso. Olha lá depois o vídeo do capítulo 7. Esses 144 mil representam os salvos. Né? Eles trazem marcado na testa o nome de Jesus e o nome de Deus. Ok? Temos aqui algo simbólico. Essa é uma marca espiritual. É a marca daqueles que foram lavados no sangue de Jesus. Foram selados com o verdadeiro Espírito, que adoram o verdadeiro Deus. Da mesma forma, a marca da besta não é uma marca literal. Então, por favor, pelo amor de Deus, esquece esse negócio de chip, de ficar discutindo quando é que vai ter o chip, código de barras ou qualquer outra coisa relacionada a isso. A ação maligna não está em objetos, ok? A ação maligna ela é mais profunda. Ela possui um nível de engano muito mais sofisticado do que chips ou coisas tecnológicas, né? Até porque, se a gente vai nessa direção, a gente vai dizer que, quer dizer, o chip é uma tecnologia relativamente recente. Durante aí 20 séculos, né, não existia a marca da besta. Okay? E não é essa a ideia do capítulo 13, nem do Apocalipse. Tá? Nós estamos aqui vendo a ação maligna no mundo, na história. Não há momento histórico, não há uma fase da história que o diabo não esteja presente atuando no mundo. Então, a marca da besta é uma associação deliberada no culto idólatra do anticristo. O diabo, né? O diabo, ele não quer apenas uma adoração acidental. Tá? Então, a questão não é se eu pego essa caneca, né? E vou pensar bem, quem fez essa caneca, o que está dentro dessa caneca, a marca dessa caneca. A questão é o que eu faço com ela. Então, assim, a marca de televisão, a marca X, marca Y, marca Z, o que importa é o que você faz com a sua televisão. Então, se eu comprei uma televisão e eu uso dessa televisão, por exemplo, por agora, nesse período, eu compro uma Smart TV para acompanhar o culto da Igreja das Águas na televisão, ora, o que o diabo tem a ver com isso? O que de satânico tem nisso? Então, eu quero ganhar dinheiro, eu quero trabalhar, então eu quero construir meus bens agora. A pergunta não é se ganhar dinheiro é pecado ou não, a questão é o que eu faço, o que eu estou disposto a fazer para enriquecer. Então eu estou trabalhando, eu, por exemplo, posso ser um executivo, ou estou participando do alto escalão de uma empresa, e para ficar bem com o meu chefe eu participo de uma festa promíscua, de uma orgia. E aí? Então a questão é o que a gente faz. A questão não é eu estar no trabalho, ou eu ter essa marca, ou eu comprar isso, ou eu comprar aquilo. A questão é eu estar na faculdade. O problema não é a faculdade, o problema é eu ser influenciado pela faculdade, ou pelos meus colegas, ou pela sociedade que ali convive, por aquela comunidade. Então a ideia desses versículos é que a ação maligna, ela atinge a sociedade, especialmente no caso aí a economia, e em alguns momentos é possível que comprar, vender, trabalhar, consumir, se divertir podem significar, podem me condicionar para eu fazer isso a participar de cerimônias idólatras. Entenda, essa era uma realidade do primeiro século. Okay? Então, por exemplo, estudiosos entendem que na cidade de Corinto,
todas as carnes que eram negociadas no mercado, eram carnes sacrificadas a ídolos. E aí? Né? Então, como é que você faria, né, se você, por exemplo, fosse fosse comprar carne? Né? Como é que você lida com isso? Então, o pano de fundo do Apocalipse aqui, para você entender, mais uma vez é Daniel. Né? Então, lembra, e aí volta o que eu falei lá no início desse vídeo. Qual é, né, que fiz questão de relembrar isso hoje, qual é o objetivo do livro do Apocalipse? O Apocalipse não foi escrito para o mundo. O Apocalipse foi escrito para a igreja. Então aqui não é um manual, né, de curiosidades sobre os acontecimentos futuros. O objetivo é levar a igreja à perseverança, levar a igreja à fidelidade. Então o panorama aqui, o pano de fundo, é a ação dos amigos de Daniel lá, que não se prostraram diante da imagem de Nabucodonosor. E com isso puseram em risco sua própria vida. A ação aqui, o pano de fundo, é o próprio Daniel que pôs em risco a sua função, né? Ele era um funcionário do rei e pôs em risco sua função para se manter, né, fiel em termos de a sua prática de oração, né? De orar somente a Deus. Então, Daniel, ele foi para a cova dos leões, os amigos de Daniel foram para a fornalha. Ambos foram libertos, mas outros tantos cristãos e servos de Deus foram mortos. Morreram. Por quê? Porque optaram por fidelidade. Lembre, a palavra testemunho no Apocalipse, ela significa mártir. Então, a mensagem para a igreja é: resistam, perseverem. Então a marca da besta, ela tem a ver com as marcas que os escravos traziam. Na época do Império Romano, a escravidão ela era amplamente praticada. Né? O Império Romano escravizava especialmente os povos que eram dominados. Apenas os cidadãos romanos não eram marcados. Então essa marca, ela é evidência da nossa escravidão espiritual. O que me leva para o inferno? Não é nenhuma marca no corpo, gente. Salvação e condenação na Bíblia não passam por marcas, objetos, né? E se eu tiver o chip, né? E outras coisas que a gente já viu por aí. E se for a Coca-Cola, né? Determinada marca de carro. Salvação e condenação passam pelo seu coração. É em quem se trata de em quem você coloca a sua confiança, a sua fé. Então, em resumo, a missão desse falso profeta, da segunda besta, é levar a influência da primeira besta, que é o anticristo, para todas as áreas da sociedade. É promover o esquema maligno. Repare, o mal, na perspectiva do Apocalipse, ele está enraizado em todas as áreas da sociedade. Na política, na ciência, na justiça, na educação, na economia, no mercado de trabalho, na mídia, na polícia, na sexualidade, na internet, na religiosidade, em todas as manifestações culturais, dos relacionamentos, em tudo. Então, a ideia dessa marca não é uma coisa que vai estar simplesmente oculta, escondida. Isso tem a ver com uma decisão intencional, voluntária, de participar das coisas desse mundo ou de ser fiel a Jesus. E aí isso nos leva, eu estou vendo o pessoal colocar os comentários aí, tá, gente? Desculpa, mas porque a hora foi avançando e aí eu quero chegar no 666 e depois a gente fecha, né? Então, isso nos leva ao número 666. 666, 3 vezes 6. Há duas possibilidades de interpretação para esse número, tá? A primeira delas, os judeus, inicialmente também alguns cristãos, tinham, parecem ter sido influenciados por aquilo que se chama gematria. Isto é você fazer, né, entendendo que naquela época as letras significavam números.
Então você apresentava mensagens através escondidas em números, né, ou ocultas em números. E aí, nesse caso, teríamos um nome específico por detrás dos números 666. João escreveu em grego. Então, esse 666 está em grego. Esse idioma, quando a gente faz a reversão, não se encontra nenhum nome específico. O significado dos números não dá nenhum nome conhecido da época. Se você fizer a conta em hebraico, é possível que você chegue no nome Nero, tá? E por extensão os imperadores romanos. De fato, né, a gente tem visto que para o Apocalipse os imperadores romanos eles são uma concretização histórica do anticristo. Há outras 300 possibilidades de nomes ocultos aí por trás do 666. Porém, essa não é a interpretação que eu considero mais viável, mais plausível no texto e no conjunto do livro. Por quê? Primeiro, considere o contexto do capítulo 13. A ação maligna no mundo, ela acontece por meio de uma grande estratégia de imitação e enganação. Tá? Imitação e enganação. Já vimos isso. Considere que todos os números importantes no Apocalipse, isso aqui é algo que vale a pena a gente prestar atenção, todos eles são simbólicos. Então, quando a gente tem os 7 Espíritos de Deus, lá atrás no capítulo 1, a gente viu que não se tratavam de 7 Espíritos de fato, mas era uma representação da plenitude da obra do Espírito Santo. Assim, os 24 anciãos não são 24 velhinhos que estão no céu. Os 4 seres viventes não são 4 seres que estão lá. Né? Os chifres, os 7 chifres, as 10 cabeças, os 7 selos, os 4 cavaleiros, os 3 anos e meio, com as suas diversas variações. Então, todos esses números são simbólicos. Seria muito. As 2 testemunhas não são 2 personagens. Então seria muito estranho que aqui, no meio do livro, aparecesse um número que tivesse que ser interpretado de uma forma diferente de todos os outros. Ok? Então, esse é um primeiro problema. Considere também que o número da besta, o texto vai dizer que esse número é o número da besta e é número humano, que aponta para a ação maligna no mundo por meio da besta, que é justamente a ação do anticristo. Considere a perspectiva do livro que a gente viu até aqui, isto é, o objetivo do livro é oferecer uma visão espiritual do presente, que valesse tanto para os cristãos da época de João, para todos os demais cristãos em todas as épocas da história. E assim, entende-se que devemos encontrar um sentido simbólico para o número. Tá? Não achar o nome, mas achar o sentido. Tá? Então, que sentido a gente tem? Bem, entenda que o número de Deus, se Deus tivesse um número, né, no Apocalipse, esse número, primeiro, Deus ele é uma trindade. E aqui a gente já viu que o diabo se apresenta como uma trindade satânica. Então, a definição de Deus, da obra divina, é por meio do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, 3 é o número de Deus. 7 é o número da perfeição, do que é completo, do que é total, do que é pleno, da plenitude. Então, se Deus tivesse o número no Apocalipse, esse número seria 777. Na escala do simbolismo, o número anterior ao 777 seria o 666. Isto é um número que representaria algo muito semelhante a Deus, muito semelhante à obra divina, muito parecido com Deus. É o que eu chamo de perfeita imperfeição. Ok? Uma perfeita imitação. Só que uma perfeita imitação continua sendo imitação. Uma nota perfeitamente falsificada, ela continua sendo uma nota falsificada. Então veja que o dragão, a primeira besta, o falso profeta, formam esse trio maligno.
onde a primeira besta parece ter ressuscitado dos mortos como Jesus, o falso profeta atua no mundo como o Espírito Santo. De modo que o 666, o que ele é? O que ele representa? O que ele simboliza? O grande esquema, ele é o resumo, ele é o último versículo dessa sessão, porque ele representa esse grande esquema maligno em operação no mundo, que é um esquema de engano, é um esquema de mentira. A gente já viu aqui que o homem da iniquidade, os falsos profetas, tudo que Jesus falou, Paulo falou, tudo isso é uma atuação que busca enganar. Parece ser verdade, parece ter poder, parece trazer felicidade, mas possui a única intenção de desviar o homem do evangelho, levá-lo à adoração do diabo, por meio do anticristo. Então, em uma frase, 666 é a operação maligna do engano. Ok? Todas as vezes que andamos segundo o esquema desse mundo, estamos vivendo segundo o 666. Todas as vezes que a gente resiste, que a gente diz não, que a gente se mantém fiel a Jesus, né, a gente está rejeitando a marca de Satanás na sociedade. Para terminar, o texto fala de sabedoria e discernimento. Diz aqui está a sabedoria ou o discernimento. Né? A sabedoria bíblica não é ficar adivinhando números secretos. Sabe, eu já vi tantas pessoas, né, tentando se matar para descobrir o que significaria esse número. É uma coisa completamente inútil para a sua espiritualidade, completamente inútil para a sua piedade. O Novo Testamento deixa claro que o mistério de Deus, né, Paulo vai apresentar isso primeiro em Romanos capítulo 16, o mistério de Deus é a salvação por meio da encarnação, da morte, da ressurreição do Filho de Deus. Esse único mistério já foi revelado. Esse é o único mistério que interessa. A sabedoria de Deus é Jesus, diz Coríntios. Sabedoria que os gregos consideram loucura, os judeus consideram um escândalo. Quem trabalha com segredos são as seitas. O evangelho, o cristianismo, ele trabalha com verdade, verdade revelada. Deuteronômio 29. Né? Então, assim, o que é segredo, o que é oculto, pertence ao Senhor. Para nós, para nossos filhos, tem a verdade que está revelada, que precisa ser obedecida. Então, tudo que eu preciso saber de Deus, conhecer sobre Deus, já está claro no Novo Testamento e no próprio livro de Apocalipse. Então, ficar discutindo, né, se a marca da besta é o chip, o significado oculto de 666, isso não leva a lugar nenhum. Bem, queridos, é isso. Né? Dei uma corrida aí no final. O tempo já passou bastante aí da proposta. Tem algumas questões aí que o pessoal levantou aí, né? Eu vi que o Alan perguntou aqui, essa marca pode ser apresentada de forma enganosa, de modo que um cristão possa aceitar a marca sem saber. Então, Alan, justamente esse ponto, eu entendo que não. Tá? Eu não vou estar adorando Satanás, né? Se eu comprei essa caneca, eu estou bebendo água nela, né? A igreja fez essa caneca aqui, só que quem fez essa caneca, sei lá, pegou o material dela e consagrou ao diabo. A partir do momento que eu estou usando essa caneca para alimentar o meu corpo, e eu uso o meu corpo de uma forma saudável, para servir a Deus, honrar a Deus, né? Essa caneca não me leva ao diabo. Tá? Essa ideia de marcas é uma ideia de seitas ocultistas, né? É de uma religiosidade sincretista, mágica, onde objetos, né, são enfeitiçados. Então, é aquela história lá da Branca de Neve. Então, você tem lá uma maçã que foi amaldiçoada, envenenada, e você come a maçã e acontece alguma coisa. Isso não acontece com a gente, não acontece com o cristão. Então, uma maçã que foi amaldiçoada, que foi consagrada ao diabo, não faz diferença nenhuma na minha vida. Porque sobre a minha vida está selada com o Espírito Santo de Deus. Eu fui lavado no sangue de Jesus. E sobre aqueles que foram lavados
no sangue de Jesus, esses o maligno não lhe toca. É o que diz lá em 1 João capítulo 5. Então essa ideia de eu ser influenciado espiritualmente de uma maneira enganosa, eu entendo não corresponder ao que o Apocalipse está apresentando, né? A Fabiana faz referência aí a um vídeo aqui, que explica um pouco mais. Não dá para ouvir qual vídeo é. Bem, queridos, vamos fechar, né? Quero agradecer a presença de todos. Vamos registrar aqui, fazer a nossa chamada de gratidão. A Andresa está sempre aqui com a gente. Um abração a Andresa, a Deusa, a Ribeiro, Simone, né? O Carlos aí, da Roseli. A Ribeiro Simone diz que a devocional tem ajudado muito. Que bom, Ribeiro. Deus abençoe. Mas não sei se você está falando aqui do estudo ou da devocional diária da igreja, né? A gente tem aí, todas as manhãs, uma pequena devocional em áudio que vai pelo WhatsApp. Então não sei se você está recebendo ela, e espero que sim. Se não, pode colocar o seu, pedir o seu, coloca o seu número aí que a gente te manda no WhatsApp. Giovanni, obrigado. Márcio, Deus abençoe. Presbítero Flávio, a Vilma. Ana Paula disse que estava fazendo atividade com a filha. Eu sei como é que é, Ana Paula. Uma luta isso aí. Nós temos 2 meninas aqui em casa. A menor de 4, a maior de 12. Então aí, essa vida de estudar online é complexo. O Júnior, o grande Júnior, abração. O Alan, a Simone, a Graça, grande presbítero Christian, abração, meu nobre. Simone Machado, Rogério, o Wilber, Jaqueline, Joema, abração Joema, Michael, a Dona Iraci, beijão Dona Iraci, saudade da senhora, Dona Dilza, Deusa, já falei, né? Simone Machado, Fabiana, Sandra, vamos lá, Denise. Oi, Denise, tudo bem, Denise? Que bom vê-la aí. E aí a Simone botou aqui o celular, eu vou cadastrar você, Simone, tá bom? Para você receber a devocional diária. Então é isso aí, gente. Deus abençoe. Quarta-feira, se Deus quiser, tem mais. Vamos aí para o capítulo 14 do Apocalipse. Tá? Boa noite a todos e que a graça do Senhor fique com você e com a sua família.